Boa noite, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Conto sempre com a oração dos irmãos e necessito delas, porque são as orações dos irmãos que nos mantêm firmes, centrados e focados no que Deus quer para nós. Hoje pela manhã a gente está participando da Escola Bíblica Dominical. Uma bênção. A Escola Bíblica Dominical é um diferencial na vida do cristão e eu quero encorajar você a participar. Hoje pela manhã foi tão abençoador, né, Rio? Marco? Foi tão abençoador a gente poder desfrutar do que a Igreja do Coração oferece. Não são todas as igrejas que proporcionam esse ensino bíblico com tanta qualidade e com tanta profundidade. Se você for no Facebook da Igreja do Coração hoje, você vai ver 3 minutinhos da aula que foi hoje pela manhã. Só os 3 minutinhos que nós gravamos e postamos ali, já dá para você ter uma noção de quão profundo é o ensino bíblico que temos aqui na Igreja do Coração. É muito bom e ensina para nos motivar, para nos orientar e centrar as nossas vidas. Quanto mais nós entendemos da palavra, mais nós agimos de acordo com ela. Jesus certa vez disse: meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento da palavra é o que nos mantém, o que nos orienta. Então, minha palavra de gratidão a Karina, que tem feito esse trabalho de coordenar os estudos bíblicos pela manhã e no domingo de forma magistral, tem se preparado para isso, tem estudado, estudou muito, continua estudando, para que nós pudéssemos desfrutar do ensino bíblico teológico e bíblico de qualidade. Porque o papel do teólogo não é você ter muita qualificação, e essas muitas qualificações fazem com que você tenha um nível cultural, acadêmico, bíblico, teológico alto e mantenha as pessoas lá embaixo. Não. O papel do teólogo é o contrário. É você ir lá em cima para buscar todo o conhecimento possível e você poder oferecer isso de forma traduzível e clara para que as pessoas que não dedicaram 5, 10, 15 anos de estudo possam entender também. Como a gente tem feito aqui pelas manhãs. A gente estuda grego aqui. Quem estudou grego? Nós, eu, Karina, estudamos grego, mas os irmãos não tiveram a oportunidade de estudar grego. Tiveram grego bíblico especialmente. Então, a forma como a Karina tenta passar, é uma forma que todos entendam e que todos sejam edificados. Então, fica aqui o meu convite para que você sempre participe da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, nós estamos refletindo sobre o medo. A cultura mineira, especificamente a nossa cultura, é uma cultura de medo. Não sei se vocês já prestaram atenção no nosso estilo mineiro. É difícil, a gente não presta atenção na gente mesmo, né? A gente presta atenção no outro. É assim? Quando tem um baiano pensando perto da gente, a gente não fica assim: olha como ele tem sotaque, Quando tem um carioca, A Mari de Manaus, aí em Manaus eles expulsam essa também, Toda vez que ela fala Manaus, você percebe, olha, sotaque. Mas o seu você não percebe, Você não percebe que você come palavra, que você não fala você fala você não consegue sacar isso. Mas na nossa cultura mineira, se você sair e olhar para ela, você vai ver que ela é uma cultura de sempre ter um pé atrás. O Marco fala que é jogar com carta de menos. O mineiro é desconfiado. O mineiro ele é muito comedido. Ele é meio medroso, assim. O carioca já é mais empreendedor. O carioca, o baiano já fala mais, o paulista já é mais empreendedor, eles já arriscam mais. O mineiro não. O mineiro, culturalmente falando, nós temos uma herança. Nos roubaram por muito tempo, as nossas Minas Gerais foram saqueadas. Anos após anos de saques, centenas de anos de saques, e fez com que nós formássemos uma ideia de desconfiança. E isso foi cultural, passou para a nossa cultura. Nós desconfiamos de tudo. E essa desconfiança se dá por medo. Então o medo já está impregnado na nossa cultura. O medo já está impregnado na nossa vida prática quando nós passamos por dificuldades. Às vezes você passa por um trauma, um assalto. O meu passou por 2 assaltos, 2 sucessivos. Mas você passa por um assalto, você fica com medo daquela situação. Você passa por uma experiência de relacionamento negativa, você fica com medo. Então, vai reforçando na sua vida o medo. E o medo ele é sempre presente. Tem hora que porções de medo
positiva, porque ela nos mantém vivos, né? Porque às vezes a coragem em excesso também pode nos matar. Mas a maior parte do medo nos trava, nos paralisa. O medo de fazer o que precisa ser feito. O medo de encarar e fazer, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso vencer. E nós, às vezes, somos paralisados pelo medo. Aqui, hoje, na semana passada, nós vimos sobre porções das Sagradas Escrituras que nos ensinariam que Deus estaria conosco apesar do nosso medo. E que poderíamos superar o medo com a presença do nosso Deus e que nós e Deus seríamos sempre maioria. Vimos isso na semana passada. Hoje, nós vamos pegar o exemplo de um homem e 2 episódios na vida dele em que a gente percebe que de um episódio para o outro episódio houve uma vitória sobre o medo. O primeiro episódio, o medo trava ele de fazer o que ele precisava fazer. No segundo episódio, ele faz o que precisa ser feito. Então, ocorre uma diferença. E entre esse primeiro episódio e esse segundo episódio, algumas coisas aconteceram na vida desse homem. Mateus, capítulo 26, versículo 69. Vencendo o medo. Mateus, capítulo 26, versículo 69. Mateus 26, vamos ler de 69 ao 75. É um episódio em que o apóstolo Pedro, nega o Senhor Jesus. Mateus 26, 6, 9 a 7, 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde a outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou mais uma vez: Não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O teu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a chorar: Não conheço este homem. Imediatamente, um galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Olha o que acontece aqui neste episódio na vida do apóstolo Pedro. Jesus estava sendo crucificado, estava no momento de crucificação ali, chibata, perseguição, humilhação. Pedro, os apóstolos se espalharam todos, porque pegou Jesus e os apóstolos todos se espalharam. Pedro é confrontado, no templo ele é confrontado por uma criada. Presta bem atenção no personagem do texto. É muito importante saber que essa pessoa é citada no texto como alguém simples, né? Como alguém, não é uma pessoa de posses, não é uma pessoa poderosa politicamente, não é alguém que poderia fazer mal para Pedro. É uma pessoa simples, do povo. A Bíblia chama essa pessoa de criada, uma funcionária de alguma outra pessoa que também não era poderosa, porque os poderosos mesmos estavam crucificando Jesus, estavam decidindo sobre Jesus. Os poderosos eram os políticos da época que estavam no Sinédrio. Aqui uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Ué, mas você não é? Não sou. Por que Pedro falou que não era? Medo. Medo, é claro. Mas ele teve medo de uma pessoa simples. Ele ficou com medo de ser descoberto por aquela pessoa simples, talvez porque o Sinédrio poderia descobri-lo, né? Então, depois o segundo personagem, que confronta ele de novo, também é uma pessoa simples, também é uma criada. É uma outra criada que fala. E Pedro, tomado de medo, nega Jesus de novo. Torna
terceira vez nega Jesus, movido pela angústia e pelo medo. Perdão, pelo medo. E depois, quando ele se lembra das palavras de Jesus, ele entra em angústia, ele entra em sofrimento e ele chora amargamente. A gente não sabe por quanto tempo ele chorou, a gente não sabe o que rolou nesse choro de Pedro, o que aconteceu nessa noite terrível. Mas a gente sabe que Pedro foi paralisado pelo medo. Ele não chegou e falou: não, eu andei com ele mesmo e é em nome dele que eu estou aqui para trazer para você a mensagem dele. Não, Pedro ficou com medo. Com medo de ser morto também, com medo de ser julgado também, com medo de ser, de alguma forma, sofrer alguma coisa. Mas o curioso, meus irmãos, é que passam-se alguns meses, chega a ser anos, e o médico Lucas escreve também sobre Pedro. Atos, capítulo 4, versículo 5 em diante. Atos dos Apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois, Atos do capítulo 4. Este mesmo Pedro, agora, é o mesmo homem. É a mesma pessoa, não mudou. É o mesmo carne e osso, é o mesmo ser que pode sentir dor, chorar, sofrer. Atos capítulo 4, do versículo 5 em diante, diz assim as palavras do nosso Deus. Então eu vou ler do versículo 1 em diante, meus irmãos. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Não são criados, não são pessoas simples, pessoas que não têm poder. Estas pessoas têm o poder de matar. Essas pessoas são quem legislam, quem mandam prender, mandam soltar, quem mandam viver ou mandam matar. Essas pessoas decidem sobre a vida das outras pessoas. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Só tinha figurão, meus irmãos. Só gente importante. E gente importante contrariada. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens ao qual devamos ser salvos. Amém. Olha a palavra de Deus. É uma palavra dura, confrontando, chamando os caras de assassinos e falando que ele estava ali em nome daquele mesmo Jesus que aquela criada havia confrontado ele falou que nem conhecia, né? Vendo, versículo 13, vendo a coragem de Pedro e de
João, percebendo que eram homens comuns e sem muita instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles os homens que foram curados, nada podiam fazer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Então, meus irmãos, essa é o segundo recorte sobre a vida de Pedro, que faz com que aqueles que ali estavam fiquem admirados pela sua coragem. Espera aí. Um homem que tinha medo de uma criada, agora não tem mais medo do sumo sacerdote, de todas as autoridades, do capitão do templo? Espera aí. O homem que negou a realidade da verdade de Jesus na sua própria vida, diante de pessoas simples que não podiam fazer muita coisa com ele, é o mesmo homem que agora professa Jesus com autoridade, diz que andou com Jesus, e diz que quem curou o homem foi Jesus, e diz que é por causa de Jesus que ele está ali, e é o Jesus que aqueles homens mataram, e ainda fala que quer obedecer esse Jesus, que não está nem aí com o que acontece. Esse mesmo Pedro. Houve aí um espaço de tempo, meus irmãos, e neste espaço de tempo alguma coisa aconteceu com esse homem. Para ele deixar de ser um covarde, que paralisado pelo medo, e passar a ser um homem corajoso, impulsionado aí em direção ao desafio que estava à frente dele, a barreira que estava à frente dele, algumas coisas devem ter acontecido. A gente viu que quando terminou o versículo do texto anterior, o último versículo diz que Pedro chorou amargamente. Ele foi consumido ali por uma reflexão. Esse choro amargo gerou uma série de outras coisas. O que nós não lemos, e o texto de Mateus vai trazer depois, Marcos, Lucas e João também, é que depois disso Jesus vem e se encontra. Jesus ressuscita e se encontra com Pedro. Ele se encontra com Pedro mais uma vez, ele passa mais 40 dias sobre a terra, antes de ser assunto aos céus, com Pedro. E ele diz para Pedro assim, junto com os outros apóstolos: e recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando vocês recebessem esse poder, seria automaticamente o momento em que descesse sobre vós o Espírito Santo. E aí Jesus faz inferência a uma profecia que está lá em Joel capítulo 2, versículo 28, onde diz que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, que as carnes ou pessoas que se comprometessem com Jesus como suficiente Senhor e Salvador, teriam o selo do Espírito Santo, seriam selados pelo Espírito Santo. Então ocorre entre esse Pedro que não encara o medo e não vence o medo, e o Pedro que vence o medo e tem sucesso e tem vitória, algumas coisas. Eu separei 3 delas para nós refletirmos juntos. A primeira delas é que Pedro teve um real, Pedro teve um real encontro pessoal com Jesus Cristo. Como assim, Tiago? Pedro caminhou com Jesus 3 anos e meio, mais ou menos. Ele não tinha tido um encontro com Jesus, ele dormia com Jesus, ele encontrou com Jesus, claro. Andar com Jesus não quer dizer ter uma entrega pessoal a Jesus. Andar com
Jesus é admirar o que Jesus faz. Andar com Jesus é se alimentar da multiplicação das bênçãos que Jesus dá. Andar com Jesus é beber da água que Ele produz. Andar com Jesus é desfrutar das maravilhas que Ele faz. Mas você pode andar com Jesus e não se encontrar com Jesus. Você pode caminhar com Jesus 3, 4, 5, 10 anos e não ter entregue a sua vida a Jesus. Do mesmo jeito que Pedro caminhou com Jesus, Judas caminhou com Jesus. A evidência na vida de Judas foi pior ainda. Ele comeu no prato com Jesus e saiu para traí-lo. Levantou o seu calcanhar para traí-lo, depois de ter comido no seu prato. E andar com Jesus 3 anos e meio, vendo, desfrutando, comendo do pão que Jesus fornecia, desfrutando do livramento que Jesus fornecia. Meus irmãos, quando aquela tempestade estava balançando o barco e fazendo com que o barco fosse jogado para lá e para cá, e eles estavam atônitos ali, perceberam que iriam morrer, tendo certeza que iriam morrer. Jesus parou o barco, parou a tempestade, acalmou tudo, eles desfrutaram disso, eles viram todos os milagres que Jesus fez, eles andavam com Jesus, mas não tinham Jesus em seus corações. Eles andavam com Jesus, mas a certeza e a convicção de que Jesus era Deus não habitava no coração deles. Eles andavam com Jesus, mas a confissão, o arrependimento não parava e não era sobre eles. Eles só andavam com Jesus. Hoje nós temos uma geração inteira de cristãos que só andam ao lado de Jesus e não permitem que Jesus entre em seus corações. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta. Jesus é uma metáfora do noivo de Jesus falando à igreja. Esse texto está dentro de uma das cartas a uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu vou entrar e você abre com você. Mas se você não ouvir, não me abrir, não quiser que eu entre, não vai ter jeito. Então aqui, meus irmãos, esse Pedro que não tinha coragem para superar aquela barreira, aquela dificuldade, era um Pedro que não tinha convicção de que quem estava com ele era poderoso para fazer qualquer coisa. Ele não tinha essa convicção. Ele tinha a convicção de que aquele homem poderoso fazia qualquer coisa. Mas ele não tinha convicção de que ele pertencia a esse homem poderoso, que esse homem poderoso habitava dentro dele. Tanto que quando uma criada o ameaça, ele se acovarda e nega Jesus. Ele nega Jesus por isso. Nós temos uma geração de crentes hoje exatamente como Pedro, que querem buscar admirar. Sabe aquelas pessoas que vivem o tempo todo assim: ah, mas fulano é uma bênção, a vida da pessoa é uma bênção, o milagre acontece na vida dela, a bênção acontece na vida dela, ela é instrumento de Deus. E eu? Que hora que eu vou ser? A pessoa não pergunta. Será que não está na hora de eu me apropriar disso? Será que Deus só age através dos outros e não de mim? Se Deus está agindo só através dos outros e não através de mim, talvez é preciso que eu me coloque aos pés da cruz, da mesma forma que aquela pessoa que eu admiro. Porque isso era o que acontecia com Pedro. A admiração de Jesus era tremenda, a observação que Jesus fazia era tremenda. Mas Pedro por si só não estava disposto, com o coração aberto, quebrantado, entregue para servir. Não estava. E ele, por não ter se entregue a Jesus, ele não tinha certezas. Sabe quando você pergunta para alguém: se você morrer, para onde você vai? E a pessoa não tem certeza? Sabe? Era a mesma incerteza que Pedro tinha. Parênteses. Se você não tem certeza para onde você vai, eu quero te dar 2 minutinhos aqui. Se você não tem certeza para onde você vai para o inferno. Pronto, é o que a Bíblia diz. Pode fazer coisa boa, pode ser bonzinho, pode ser alegrinho, pode ser ajudar o pobre, pode fazer o que for. O inferno não foi criado para você ir. Não foi. Foi criado para Satanás ir. Só que Satanás conseguiu, através da cultura, através das sucessivas mutações familiares,
nas dinâmicas antropológicas, nas dinâmicas sociais, mudar seu pensamento de tal forma que você não conseguiu ainda entender que Deus tem um plano para ir para o céu. Que a gente não chega lá no céu, cheguei, fiz coisa boa lá na terra. Não é assim. Fazer coisa boa na terra é obrigação de todo mundo. A gente vai para o céu pelo sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Nós não somos merecedores. E nós precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas para entrarmos no céu. E essa é a verdade. É a verdade que a Bíblia traz, mas é a verdade sufocada pela religião. A religião não quer isso, porque o povo também não quer isso. E se a religião falar no nome do povo, a religião tem dinheiro. Entende, meus irmãos? O que você quer? Você quer que eu afague o seu coração? Vamos lá, deixa eu afagar o seu coração. Cuide, traz seu dinheiro para mim. Pronto, acabou. É assim que funciona. Sempre funcionou. A igreja de Roma descobriu isso lá no século IV e mudou completamente os padrões até então para conseguir dinheiro. E hoje ela é multitrilionária. Ela tem um país. Ela tem um país que é só dela. Ela tem embaixadores para o mundo inteiro. Ela se tem um boteco, se tem um boteco e um Bradesco, tem uma filial da igreja de Roma. Ela descobriu que se ela conseguir não confrontar o pecado do povo, fazer um cuticute, mudar as coisas, ela vai conseguir número de membros e vai conseguir dinheiro. Mas Deus não me chamou e não nos chamou para fazermos assim. Nós devemos falar a verdade. A verdade das Escrituras existe um plano para o céu. Isso está na Bíblia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, batista, católico, evangélico, ninguém vem ao Pai não ser por mim. É preciso que você passe pelo caminho. É preciso que você passe por Jesus. O apóstolo Pedro falou nesse texto aí, no versículo 12, se não me engano: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro. Entende isso? Não tem Pedro, não tem Maria, não tem João, não tem Charles, não tem Edir Macedo, não tem Papa Francisco, não tem nenhum outro nome, não existe nome, é só Jesus. Não existe um outro nome pelo qual devemos ser salvos. É por Jesus. Apesar que a religião vai tentar fazer isso ser pelo dinheiro, fazer isso ser pela crença religiosa, pela política, mas não, é por Jesus. Então, se você quer ter uma vida com Deus, se quer habitar no céu, é por Jesus. É passando pelo caminho que é Jesus. Só por Jesus, não há outro. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, isso é artigo definido singular. Ou. Um só. Não existe outro caminho. Então, se você está ouvindo essa mensagem agora aqui, ou pelo vídeo, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Permite que Ele habite em seu coração e permite que Ele comece a adaptar-se na sua vida, porque é isso que a religião não faz. A religião não dá um pitaco na sua vida. Ela quer só o seu dinheiro, ou quer só as suas posses, ou quer só a sua participação, ou quer que você venha a cada domingo. Não, Jesus quer mais. Jesus quer o seu coração, quer o seu arrependimento, quer a sua confissão, quer as suas decisões, quando você vai decidir por aqui ou por aqui, pela direita, pela esquerda, para frente. Jesus quer estar junto. Assim é. Essa é a diferença. Então esse Pedro aqui, de trás, ele não tinha tido um encontro com Jesus, ele andava com Jesus, como um bom religioso anda com Jesus, mas ele não tinha Jesus. E depois Jesus manda chamar Pedro, depois que Jesus sai da sepultura, ele se encontra com Pedro se encontra com os apóstolos se encontram com o povo se reúne, e um belo dia, quando eles estão em número de 120 pessoas, ocorre o derramamento do Espírito. E isso, sobre toda a carne, fica acessível àqueles que se encontram com Jesus. Então aqui, quando Pedro encara o Sinédrio, é um Pedro remido e lavado pelo sangue de Jesus. É um Pedro que se entregou a Jesus e tem o selo do Espírito Santo na sua vida. Diferente daquele Pedro anterior, religioso, que estava junto, mas não tinha. Esse aqui é um Pedro que não só é religioso, mas também está religado de verdade a Jesus, a Deus através de Jesus. Está entregue. Então, Pedro teve um encontro com Jesus.
caras? Antes importa obedecer a quem? Mas não era assim antes, não? No outro episódio não era, não? É só nesse aqui? Por quê? Porque Pedro agora era um Pedro selado pelo Espírito Santo, entregue a Jesus. Ele sabia, ele tinha intimidade com Jesus. Então Pedro agora, ele sabe em quem ele crê, ele sabe quem está com ele, ele se apropriou dessas verdades que foram faladas no domingo passado. Eu estarei contigo, não te assustes, onde quer que andares, vou estar com você até a consumação. Pedro se apropriou daquilo. Então Pedro estava certo agora Pedro está ali, certo de quem é Deus, certo de quem vai livrá-lo das mãos daqueles homens. E o medo? O medo foi embora? Não, o medo estava lá dentro. Claro, o medo está o tempo todo presente, meus irmãos. Eu sou uma pessoa muito tímida. As pessoas acham que não, mas eu sou muito tímido. Todas as vezes que eu vou falar em público, quer seja para um número pequeno, eu já falei para 10, 15 mil pessoas, quer seja para um número grande, eu tenho medo. O medo começa, sabe, a responsabilidade é pesada. É pesado você comunicar especialmente as verdades da Escritura. Mas ele tem que ser menor do que Deus quer fazer através de mim. O medo tem que ser menor do que as circunstâncias. Diante do meu Deus, o medo e as circunstâncias tem que ser menor do que o meu Deus. Eu não posso olhar para as circunstâncias e olhar para o medo que me assola e achar que ele pode ser maior que o meu Deus. Não pode. Pedro ele sabia quem era Deus. Antes importa obedecer a Deus e não a vocês. Antes importa obedecer a Deus ou aos homens? A Deus. Era o que Pedro falava. Esse Pedro agora sabe quem é Deus. Esse Pedro se alimenta de Deus. Esse Pedro sabe, vive experiência contínua com Deus. Esse Pedro anda com Deus. Sabe quando a criada fala com ele assim aqui? Criada não, é o terceiro ponto. O povo fala assim, alguém fala assim com Pedro: teu modo de falar te denuncia. Porque Pedro tinha passado muito tempo com o Galileu, com o filho do carpinteiro. Pedro tinha passado muito tempo com ele. Ele estava falando, discursando, sabe? O discurso, a fala, as gírias, os chavões, a conversa, o linguajar, o palavreado era o mesmo. Teu modo de falar te denuncia. Amém, varão? Está no óleo ungido? Fica no manto, irmão. Ô, glória! O modo de falar de Pedro denunciou Pedro. Esse modo de falar era parecido com o modo de falar daqueles que com ele estavam. Mas ele não tinha um compromisso com Jesus. É preciso ser mais. É preciso mais do que andar com crentes. É preciso mais do que frequentar a igreja de crentes. É preciso mais do que experimentar e ver a experiência de outros crentes, até falar como eles, se comportar como eles. É preciso ser um crente em Jesus. É preciso se entregar a Jesus. É preciso desfrutar dessa experiência de entender quem é Deus. Quem é Deus? Por quê? Por que eu estou aqui nesse mundo? Qual é o objetivo de eu viver tão pouco tempo aqui nesse mundo? Porque a questão é, meu irmão, minha irmã, você vai viver só 100 anos aqui, pronto, acabou. É pouco demais. Você vai lá no mar, no oceano, pega uma gotinha e pinga uma gota no oceano para você ver o que é a sua vida aqui. É isso. Chega para o oceano e pega uma gotinha de água milimétrica e solta no oceano. É a sua vida aqui na terra. O resto é a sua eternidade. O resto é o que você vai desfrutar. Você vai fechar seu olho aqui na terra e a sua vida vai ser lá, eterna. E aí? A sua eternidade vai ser definida pela gotinha, pelas suas decisões na gotinha. Essa que é a questão. Quem é Deus para você hoje? E Pedro se apropriou disso. Pedro entendeu quem era Deus. Pedro viveu quem era Deus. Pedro foi confrontado pelos homens que poderiam fazer mal a ele. Pedro, com coragem, eu
dele. Antes eu conhecia só de ouvir falar, agora eu conheço face a face. Antes eu conhecia na vida dos outros, agora não, agora é na minha. Querem me matar, me matam. Querem me fazer o que for, porque agora eu tenho experiência com esse Deus. Quem são vocês? Vocês são pulgas diante dele. Pedro agora é um Pedro marcado pelo sangue do Cordeiro, meus irmãos. Então ele sabia quem era Deus, ele tinha compromissos com Deus. E ele reconheceu quem era mais poderoso diante daquela situação. Diante daquela situação de perigo, de medo, Deus era mais. Deus é mais sempre. E você e Deus é sempre maioria. Sempre. Em qualquer situação, em qualquer circunstância. Você, quando pertence a Jesus, quando é dele, você e ele é sempre maioria. Sempre. E para fechar, uma outra observação desse quadro todo na vida de Pedro, é que Pedro fez o que ele tinha que fazer. No primeiro quadro, ele tinha que vencer o medo. Ele tinha que se portar, independente das circunstâncias, ruins para ele ou não. Deus não tinha incumbido ele de uma missão. Jesus não tinha falado para ele assim, ó, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Não era essa a missão dele. Jesus estava morrendo ali e ele tinha que continuar. Você vai fazer coisas maiores do que eu. Estava tudo claro para Pedro. Pedro se acovarda. Pedro tem medo, não faz, não age. Só que depois Pedro faz o que ele tem que fazer. O texto começa, que nós lemos em Atos, com Pedro pregando uma multidão de 5.000 pessoas se convertendo. Contra a religião da época. Contra a lei da época. Contra a possibilidade de ser morto, de ser crucificado. Porque o líder dele tinha sido crucificado há pouco tempo atrás. Agora esse Pedro é corajoso. Esse Pedro que faz o que tem que fazer. A minha pergunta para você que está aqui é: o que você tem que fazer? Quais são as barreiras na sua vida? Quais são as dificuldades que te impedem e que te seguram e que te mantêm inerte e que mantém você sem fazer aquilo que Deus quer que você faça? Talvez seja barreiras que estejam à sua frente porque você enxerga elas enormes, porque você também tem andado ao lado de Jesus, mas Jesus não tem andado dentro de você. Você anda com ele, mas ele não pertence a ele. Se for isso, eu quero encorajar você a aceitar Jesus, a se comprometer com Jesus hoje. Dizer para ele: olha, Jesus, eu quero me comprometer com o Senhor. Quero mesmo. Eu entendi a tua palavra, eu entendi a tua vontade. Quero que o Senhor dê mais pitaco na minha vida. Quero que o Senhor se envolva com as minhas decisões, com a minha vida. Quero entregar. A Bíblia diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Salvo de você mesmo, salvo do inferno, salvo das consequências das barreiras e das circunstâncias que te cercam, e você vai passar a enxergar a vida de outra forma. Agora, se você já tomou essa decisão e os medos ainda continuam ao seu redor, entenda, a palavra de Jesus é muito clara: eis que estarei com você até onde? A consumação dos séculos. Se você não está vivendo dessa forma, o meu desafio para você é que você passe a viver a partir de hoje. Jesus é com você. Ele está na sua vida. Ele está no meio dos seus problemas, no meio das suas dificuldades. Ele está com você quando você tem diante de você um sinédrio. Ele está com você quando você tem também uma criada que vai tocar dentro do seu coração. Independente do que seja, Deus é contigo. Ele vai estar com você e Ele vai conduzir você. A menos que você não queira. A menos que você, olha, não quero, não vou fechar a porta do meu coração, não quero. Mas se você quiser, e se o seu coração estiver aberto, Ele vai conduzir e Ele vai levar você a águas tranquilas e a passos verdejantes. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, te louvamos, porque podemos ser mais que vencedores no Senhor. Como a tua palavra diz que em Cristo somos mais que vencedores, nós cremos nesta palavra. Nós somos dirigidos por esta palavra. Nós somos guiados pela tua palavra. E que isso seja realidade na nossa vida. Que isso não seja só um ritual dominical, um ritual esporádico que fazemos às vezes. Não.
Que a Tua palavra nos guie todos os dias da nossa vida. Que o Senhor Jesus seja o nosso Rei. Que o Senhor nos carregue mesmo, nos lidere, nos oriente. Faça de nós instrumentos do Senhor aqui nesta terra. Para que a gente possa dar testemunho do Senhor. Não dar testemunho do que outros testemunham, mas testemunhar do Senhor face a face. Das experiências que temos com o Senhor. Do amor do Senhor nas nossas vidas. Da palavra edificante que o Senhor nos traz. E da instrumentalidade que podemos ser nas Suas mãos. Em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos que aqui estão, os que estão no vídeo. Em nome de Jesus, abençoe cada um, Deus, dentro das suas limitações, problemas, dificuldades e medos. Que cada um aqui possa vencer o medo, superar, ter vitória e testemunhar glórias ao Senhor, porque a vitória sobre o medo só vem baseado no Teu poder, baseado na Tua graça, na Tua misericórdia, porque sem o Senhor não podemos fazer nada. Precisamos do Senhor. Reconhecemos isso, meu Deus. Se porventura alguém aqui percebe que precisa tomar uma decisão de compromisso com o Senhor, uma decisão de senhorio, de entrega. Senhor, a partir de hoje o Senhor é o meu Rei. Não há mais religião, não há mais filosofia, não há mais visão de mundo minha. Tudo é Teu. Ensina-me, Senhor. Dirija a minha vida. Quero ser um vaso novo nas Tuas mãos. Quero ser nova criatura feita pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, se essas decisões são tomadas agora neste momento, que o Teu Espírito Santo, de forma poderosa e sobrenatural, confirme e cele este coração. Escreva este nome no livro da vida. Faça com que Tua vontade se cumpra, meu Deus. Em nome de Jesus, temos aqui irmãos que oram, querendo vencer o medo, querendo se apropriar das verdades que foram compartilhadas nesta noite. Que o Teu Espírito Santo capacite que esta apropriação seja real e que o testemunho e glória ao Senhor venha breve. Em nome de